O Nubank lançou 2 ETFs, sendo que um deles é o primeiro do Brasil com pagamento mensal de dividendos. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que são esses ETFs, qual índices eles seguem e quais empresas fazem parte desse índice. E quais são as vantagens e desvantagens, rendimentos, como investir. Bom, vamos falar sobre tudo de ETF e especificamente o ETF que o Nubank lançou. Então fica comigo até no final deste vídeo e entenda tudo sobre esses ETFs do Nubank. Roda a vinheta, Gabriel, e bora pro vídeo. Bom, primeiro nós vamos entender o que é um ETF. Bom, o ETF é abreviado em inglês de Exchange Trade Fund ou fundo negociado em bolsa, e é um tipo de veículo de investimento que possui como referência um índice específico, como o Ibovespa ou um índice Brasil 100. Na prática, o ETF funciona como carteiras diversificadas de ações que replicam a composição de um índice. E existe ETF tanto para seguir índices de ações quanto também de renda fixa. O conceito do ETF foi originado nos Estados Unidos na década de 1980 e ganhou ampla popularidade em muitos outros países, oferecendo uma ampla gama de classes de ativos para investidores. E no Brasil, os ETFs foram introduzidos no mercado lá em 2004. E hoje em dia, há uma variedade de ETFs disponível, incluindo o Índice de Governança Corporativa, o nosso IGC. E o Índice de Sustentabilidade também empresarial, o ISE, ou o Índice de Dividendos, que é o IDIV, né? E o SP500 também, um dos principais índices do mercado de ações lá dos Estados Unidos. O Nubank acaba de lançar o Nu-Renda Ibov Smart Dividendo. E o Nu Ibov Smart Dividendo, ele está classificado lá como NSDV11. O NDIV11 é o primeiro ETF que paga dividendos mensais aos acionistas no Brasil. Já o NSDV11 reinveste os valores no próprio fundo, o que gera maior potencial de retorno no longo prazo. Os 2 ETFs são geridos pelo Nu Asset Management, que é a gestora de fundos de investimentos lá do Nubank. Eles têm como referência o índice Bovespa Smart Dividendos da B3, que é o IBDV, criado a partir de uma parceria entre o Nubank e a B3. E o Ibovespa Smart Dividendo B3 é um índice Smart Beta que se concentra na seleção de empresas que distribuem dividendos e que fazem parte do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E no mercado financeiro, o termo Smart Beta se refere a um índice criado com base em outro índice, com o objetivo de aprimorar a estratégia na tentativa de superar o índice de referência. Bom, o Ibovespa Smart Dividendos é o pioneiro entre os derivados do Ibovespa e ele realiza uma seleção criteriosa de empresas que integram o Ibovespa e distribuem dividendos de forma regular aos acionistas. As ações dessas empresas serão utilizadas na composição dos novos ETFs oferecidos pelo Nubank. Bom, agora vamos lá. Para fazer a seleção das empresas que irão compor o Ibovespa Smart Dividendos, eles levam em consideração alguns critérios. Bom, o primeiro critério é a recorrência no pagamento de dividendos. Eles calculam o dividend yield de todas as empresas que mais pagaram dividendos dentro da carteira do Ibovespa por 6 anos. Assim, eles vão descobrir quanto uma companhia distribui de dividendos em relação ao preço das suas ações. Depois, as empresas são ordenadas do maior para o menor dividend yield e os primeiros 25% dos ativos dessa lista é quem vão compor o Ibovespa Smart Dividendo. Segundo critério é o peso na hora de compor um índice. E eles criaram um Dividend Score para definir o peso que cada ação terá dentro do índice. Ou seja, cada ativo
recebeu uma pontuação de acordo com alguns critérios pré-definidos. E além da recorrência de pagamentos de dividendos, foram analisados também quais empresas pagaram os maiores valores dos últimos 6 anos e se as companhias tiveram uma variação muito grande nesses valores no período. Todos esses cálculos são feitos a cada 4 meses pela área de índices da B3 e no mesmo período de rebalanceamento dos índices Bovespas. E a partir daí é gerada uma nova carteira teórica para o Ibovespa Smart Dividendos. Mas Juan, quais as vantagens do ETF da Nubank? Calma aí que eu vou te falar agora. Renda passiva, o ETF NDIV11 é o primeiro do Brasil a distribuir dividendos mensais para os seus cotistas. O segundo, reinvestimento, no caso do ETF do NSDV11. Os dividendos serão reaplicados para aumentar ainda mais o potencial de rentabilidade ao longo do tempo. E o terceiro benefício é a transparência, né? Os ETFs são negociados na Bolsa de Valores replicando índices públicos e tem a sua carteira divulgada diariamente. Isso significa que você pode saber exatamente em quais empresas o ETF investe e com qual percentual e como foi o desempenho de cada uma delas e do fundo como um todo ao longo de todo o tempo. E o quarto é a diversificação. E ao investir em um ETF, o risco de aplicar em empresas individuais fica diluído, ou seja, é como se você tivesse investido um pouquinho em várias empresas, aumentando a diversificação da sua carteira. O quinto benefício é o baixo custo. Um ETF, eles costumam cobrar taxas mais atrativas quando comparado aos tradicionais fundos de gestão ativa do mercado. No caso dos ETFs NDIV11 e o NSDV11, a taxa de administração é de 0,5% ao ano, bem baixo da média do mercado. E não há taxa de performance, isso é o melhor, né? Bom, e o sexto ponto, a liquidez. Por serem negociados na bolsa, o dinheiro resgatado do ETF fica disponível na sua conta em até 2 dias úteis. E eles podem ser comprados ou vendidos durante todo o horário de operação do pregão da B3. Decidiu investir? A partir de R$100 você compra uma cota desses ETFs. E quanto eu vou ter de retorno? Os ativos acompanham o desempenho do índice Bovespa Smart Dividendo B3. Mas veja bem, nós estamos falando de investimentos de renda variável, ou seja, a rentabilidade pode variar e por isso não pode ser garantido um valor fixo. Bom, é importante ressaltar que os dois ETFs têm incidência de imposto de renda. A alíquota que incide sobre esse tipo de investimento é de 15% sobre o ganho líquido, independente do prazo da aplicação. Não existe isenção para vendas no valor de até R$20 mil por mês, como acontece com as ações. E no caso dos dividendos que são distribuídos pelo ETF NDIV11, a distribuição é descontada diretamente na fonte e é de 15% sobre o valor pago aos cotistas. Ou seja, os investidores recebem os dividendos já com imposto pago. E para realizar os investimentos pelo aplicativo do Nubank é da seguinte forma. Bom, você vai abrir o seu aplicativo e vá até a seção de investimentos. Aqui no cifrão, rola até o item Bolsa de Valores e clica em seguida, toque em Fundos de Índices, que é os ETFs, e digita o nome do ETF que você deseja investir e toque sobre ele. A tela seguinte apresenta as informações do ativo como preço unitário, variação do preço, setor, entre outras coisas. E leia os detalhes e toque em comprar. Depois, digite o valor que você pretende aplicar e finalize o fluxo colocando a sua senha de 4 dígitos. O app irá procurar o melhor valor de compra do mercado para o momento e comprar a quantidade de ativos disponíveis dentro do valor que você aplicou. Bom, agora
Eu quero saber a sua opinião sobre esses novos ETFs do Nubank. E digita aqui nos comentários o que você achou e se você vai investir em algum deles. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal para acompanhar nossos conteúdos sobre investimentos, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.